Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos um dos artigos da nossa fé, um dos dogmas de fé católico, um dos dogmas do catolicismo. Mas, padre, o que é um dogma de fé? Um dogma de fé é uma verdade que não pode ser mais contestada pelos cristãos. Um dogma é uma verdade que os cristãos são obrigados a acreditar, são obrigados a depositar a fé. Vejam que a Santa Mãe Igreja, ao celebrar dignamente os mistérios da fé, a Igreja vai nos catequizando e vai fazendo memória de todos os passos que Jesus viveu. Desde tempos imemoriáveis, que a Igreja celebra a ascensão do Senhor, no 40º dia após a ressurreição. Depois que ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Nós deveríamos celebrar a ascensão na quinta-feira passada. Mas, porque é uma festa daquelas que estão no rol, no elenco dos dias que nós devemos observar e guardar, por não ser feriado no Brasil, a Igreja do Brasil transferiu a solenidade para o domingo seguinte, no caso hoje, ocupando o lugar do 7º domingo da Páscoa. Só que vejam bem, meus irmãos, a ascensão de Jesus é para nós cristãos um dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Essa ressurreição é narrada por um personagem, São Lucas. Ele narra a ressurreição no seu primeiro livro, que é o Evangelho segundo Lucas, que nós escutamos a perícope, o pedacinho hoje, e narra a mesma ascensão no seu segundo livro, o livro dos Atos dos Apóstolos. 2 livros de Lucas, 2 narrativas da ascensão feitas por Lucas. Olhem que a primeira leitura hoje, São Lucas diz assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo. Ou seja, no livro dos Evangelhos. Ó portador de Deus, ó amigo de Deus, ó coração próximo de Deus. Aqui existe uma discussão teológica pelos cientistas bíblicos, pelos teólogos das Sagradas Escrituras, onde alguns dizem que esse Teófilo é uma personagem importante dos tempos de Jesus. Outros dizem que é todo cristão. Para um ou para outro, a mensagem de Lucas é totalmente válida, perfeita e com grande sabedoria. Vamos partir na liturgia de hoje do Evangelho e vamos terminar na primeira leitura. Olhem bem, Jesus começa a catequizar os discípulos.
é uma catequese aqui. Está escrito assim: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, todas as nações haverão de conhecer tudo aquilo que ele fez. Ele está falando dele mesmo. E aqui no mesmo texto, Lucas nos coloca a promessa feita por Jesus: vós sereis testemunhas de tudo isso. Observem que depois da ascensão de Jesus, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles saíram no mundo testemunhando Cristo, batizando lá todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aquela fé dos apóstolos chega até a gente, e nós somos batizados. Para quê? Para sermos filhos de Deus, Padre. Está correto. Padre, nós somos batizados para alcançarmos a salvação. Também está correta essa resposta. Mas é importante que nós também entendamos que não é só e unicamente para sermos filhos de Deus e para nos salvarmos. É importante que nós compreendamos que o batismo nos faz também testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas do ressuscitado. Somos testemunhas de Deus. É por isso que o cristão é chamado a viver na sua própria vida como Cristo nos ensinou, como Cristo nos exortou, como Cristo pediu. Testemunhar Cristo em meio ao mundo não é dizer simplesmente que ama e que conhece a Deus, como tantos que foram batizados renegam a fé, desrespeitam a fé, ou não valorizam o sacramento que um dia gratuitamente de Deus receberam. Ser testemunha de Cristo quer dizer anunciar ao mundo com a própria vida que o Senhor ressuscitou e glorioso está sentado à direita do Pai, onde julga aqueles que morrem enquanto Ele não volta, e de onde haverá de vir no final dos tempos para julgar a todos no juízo universal. É testemunhar Jesus Cristo em meio ao mundo, se comportando como um verdadeiro amigo de Deus, se comportando como alguém que honra o preço que foi resgatado, o sangue dele copiosamente derramado. É nós cristãos entendermos que somos chamados a ser no mundo testemunhas de Cristo. É por isso que é muito triste quando um cristão não entende que deve testemunhar Deus como Padre, cada um na sua condição. Devo eu testemunhar Cristo como sacerdote. Deve cada um de vocês testemunhar Cristo segundo a condição de vocês. A criança testemunha Cristo como criança. O adolescente testemunha Cristo como adolescente. O casado testemunha Cristo como esposa, como esposo. O profissional testemunha Cristo como cristão. E assim o homem compreender que foi chamado a ser testemunha de Deus, amigo de Deus, portador de Deus, ou seja, não se comportando como um pagão, não se comportando como um vazio, como um que não encontrou Jesus.
não se comportando como um pagão. E deve sim existir diferença entre nós que somos tementes a Deus e que viemos sempre à igreja, daqueles que não seguem a Deus, que podem até ter sido batizados, mas não honram e respeitam o batismo que um dia receberam. Se nós nos comportamos como eles, nós não somos testemunhas de Cristo. Se nós queremos viver como os pagãos, nós não somos testemunhas de Cristo. Não somos amigos de Deus. Não existe amizade. É mentira. Não existe de verdade proximidade, coração a coração. Porque o critério que eu tenho para ser portador, amigo de Deus, amigo de Cristo, é que eu de verdade honre essa amizade. Não é só dizer, mas as minhas atitudes devem provar que dele amigo eu sou. Então vejam, Jesus aqui diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Quem, Padre? Quem o Pai prometeu? Onde o Pai prometeu, Padre? Minha gente, se nós pegamos todo o Antigo Testamento, nós vamos ver lá com muita propriedade, com muita dignidade, que o Espírito Santo de Deus sempre foi uma promessa. Lembrem de quando Deus começa a criar a humanidade. O Espírito ali pairava sobre as águas. É aquele Espírito Santo que é o santificador, que é a alma da igreja, que encheu o ventre de Maria, que aniquilou a segunda pessoa da Trindade para fecundar aquele seio. É o mesmo Espírito Santo que fez com que ela concebesse sem se deitar com José. É o mesmo Espírito Santo que vai ressuscitá-lo do sono da morte. É o mesmo Espírito Santo que vai elevá-lo à glória do Pai. É esse mesmo Espírito Santo que nós somos batizados um dia. Não por superstição medíocre, mas por benevolência da misericórdia de Deus, que nos resgata da escuridão à vida de luz, que nos tira a mancha do pecado original daqueles que são batizados sem pecados voluntários, as crianças até 7 anos, e aqueles que têm os pecados apagados, os pecados voluntários, que estão arrependidos e são batizados depois de adultos ou adolescentes, como eu fui um deles. Vejam que é esse mesmo Espírito Santo que abençoa cada um de vocês. É o mesmo Espírito Santo que transforma um pedaço de pão feito pelas mãos humanas no corpo do meu Senhor. É o mesmo Espírito Santo que transforma um pouco de vinho no sangue do nosso Senhor. No sangue de nosso Senhor, o mesmo anteriormente derramado no madeiro da cruz para a nossa salvação. Esse sangue que foi o preço da nossa salvação. E Jesus diz assim: olha, permaneçam aqui na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Esse versículo 49 aqui, ele é interpretado por muitos teólogos, historiadores,
dizendo que Jerusalém é a cidade santa e o Espírito Santo deveria descer ali. Está correto. Mas São João Crisóstomo, ao olhar esse mesmo texto aqui, ele contemplando a igreja de Deus, ele diz assim: permaneçam na cidade. Que cidade? A Nova Jerusalém. Que é quem? A igreja. Até que sejais revestidos da força do alto. Ou seja, permaneçam na igreja até que vocês tenham um corpo totalmente espirituado, semelhante ao corpo dele ressuscitado. É aqui que muitas pessoas não entendem e que pensam que participam da igreja só quando estão nesse mundo e esquecem que uma excomunhão é sinônimo de condenação. Uma pessoa que morre em pecado mortal, uma pessoa que morre excomungado pela igreja. Padre, mas existe excomunhão ainda? Sim. E são tantos os casos. Quando uma pessoa, ela peca mortalmente, quando uma pessoa, ela sai da igreja, ou seja, ela não está esperando a glorificação dentro de onde o Senhor falou. Permanecei na cidade, permanecei na Nova Jerusalém, até que sejais revestidos da força do alto. Minha gente, isso aqui é uma coisa muito lógica aos olhos de quem tem fé. Nós devemos permanecer na igreja, aqui, nessa daqui, católica, apostólica, romana. Não é porque eu me sinto bem, eu vou naquela igreja porque eu gosto do padre. Não. Eu preciso compreender que eu devo permanecer na igreja porque o Senhor me pediu. Se o padre não me apetece, eu devo permanecer na igreja. Se o bispo não me apetece, eu devo permanecer na igreja. Se um coordenador, se alguém ali eu não simpatizo tanto, eu devo permanecer na igreja. Ah, eu vou para a igreja Y, porque lá eu me sinto melhor. Minha gente, se fosse para o homem se sentir melhor, vejam bem, o próprio Senhor teria cedido às tentações de Satanás. E observem que Jesus não escolheu o caminho mais fácil. Ele não escolheu o caminho do se sentir-se bem. Graças a Deus, não é? Que aqui na paróquia, ou a pessoa é católica porque só tem uma opção de igreja católica, ou vai se afastar da fé. Porque a gente vê em algumas cidades grandes, que tem mais de uma paróquia, as pessoas escolhendo o padre. Ah, eu vou para ali porque eu gosto daquele. Ah, eu vou para ali porque eu não gosto daquele. Não. Ah, eu vou para um culto protestante porque eu me sinto bem. Também não. É preciso entender que o estar aqui na igreja não é, de modo algum, uma escolha do nosso coração. É simplesmente uma prefiguração, um mandato de Deus, para que a gente possa um dia reproduzir lá aquilo que a gente vive aqui. Permaneçam na cidade até que sejam revestidos da força do alto. Até que sejais revestidos da força do alto. Permanecer na igreja.
Essa igreja que está aqui, que sou eu, que são vocês, que nós reunidos, Cristo está no nosso meio, em comunhão com o nosso bispo, a igreja está plena, perfeita, não falta nada. E ele, em comunhão com o Santo Padre e o Papa, sucessor de Pedro, a nossa igreja está plena, perfeitinha. Estar aqui para nós é de verdade estarmos no caminho traçado, deixado por Deus. Não é porque nós queremos, é porque Ele mandou. É porque Ele mandou. E assim nós devemos obedecer. Olhem bem o texto seguinte. Ali Ele ergueu as mãos e os abençoou. Minha gente, esse gesto aqui de abençoar vocês é um gesto feito por um homem, mas que a partir da bênção do sacerdote, Deus chega a cada um de vocês. Hoje sou eu. Daqui a um mês e um pouquinho, vai ser Marcelo quando vier visitar como diácono, abençoando vocês. Daqui a alguns anos, se Deus permitir, vai ser Clemente como diácono permanente, abençoando vocês. Depois irá outro padre. Tem uma coisa que muita gente não entende na igreja. Por que o padre, ele se veste com a roupa tão estranha assim? Não é de terno, nem de gravata, mas com a roupa totalmente estranha. Totalmente estranha aos olhos do mundo. Por quê? Porque quando o padre ele está paramentado, celebrando os mistérios, quem celebra é Cristo. É por isso que o sacerdote, olhem, eu já falei isso tanto para vocês. É por isso que o sacerdote, ele, ao pegar a hóstia santa, ele diz assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. É Cristo quem celebra. O padre não diz assim: tomai todos e comei, isto é o corpo de Cristo. Não. É Cristo quem aqui se faz presente na figura do sacerdote. A mesma coisa com o vinho, a mesma coisa com o batismo. Quando o sacerdote diz assim: eu te batizo, é Cristo quem batiza. Quando o sacerdote perdoa os pecados e eu te absolvo dos teus pecados, é Cristo quem absolve. E utiliza as mãos do Padre, pecadoras também, mas instrumentos da graça de Deus. É por isso que o Padre é totalmente escondido. Do Padre no altar só se vê as mãos e a cabeça. Olhem o gesto do Evangelho aqui. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Esse gesto aqui que o padre faz, que um diácono faz, que o bispo faz, não é de modo algum um gesto acessório, mas existe uma mística aqui. Cristo fez, é Ele quem abençoa. Eu lembro que quando eu comecei a celebrar, que estruturei a liturgia da nossa paróquia, que pedia para o ministro segurar, o ministro do altar, o acólito, a ancila, segurar o microfone. Aí tinha gente que dizia assim: mas esse padre é tão enjoado que nem no microfone ele toca. Só que não entendia. Muitos não compreendiam que as mãos do sacerdote deveriam estar livres. Porque vejam bem,
Quando Cristo se apresentava a eles, Cristo dizia: Shalom, sempre assim. Olha aqui, olha, as marcas da paixão. Esse gesto de impor as mãos é gesto próprio de quem é ordenado, porque é Cristo quem abençoa. Olha, eu digo uma coisa a vocês assim: vocês nunca vão me ver quando tem um padre do lado celebrando. Vocês nunca vão me ver juntamente com um padre impondo as mãos assim. Aí tem padre que diz assim: abençoe comigo, e eu não abençoo, faço de conta que nem escuto, eu baixo a cabeça e fica assim. E na hora que ele abençoa, eu faço o sinal da cruz. Por quê? Porque eu abençoo em nome de Cristo vocês, todas as missas. E eu aproveito o momento em que o outro celebra para que eu seja abençoado por ele. Veja, vocês nunca vão me ver abençoando vocês com o padre do lado. Não faço isso, porque também me coloco na situação de mendigo da graça de Deus. Eu abençoo vocês, eu perdoo vocês, eu batizo vocês, eu assisto o matrimônio de vocês, eu dou a bênção nupcial no matrimônio, eu crismo vocês quando o bispo permite, eu dou a unção dos enfermos. Mas na hora que eu preciso, eu tenho que recorrer ao sacerdote. Tamanha mística da igreja. Então vejam que coisa linda aqui. Enquanto Jesus os abençoava, ele vai subindo aos céus. Eles o adoraram, ficaram ali adorando, e em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. É aquilo, minha gente, é o sentimento que nós vemos dos apóstolos. Ficaram lá assim. Eu gosto muito desse texto. Bora só fazer uma referenciazinha aqui, essa primeira leitura. Eu gosto muito aqui. Olhem que coisa interessante aqui. Jesus foi elevado ao céu, a mesma cena. Uma nuvem cobre Jesus, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando o céu enquanto Jesus subia, e aparece dois homens vestidos de branco. O que é que vocês estão aí fazendo, homens da Galileia? Por que estão aí parados? Esse Jesus que vocês viram, que vocês contemplaram sendo levado ao céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Aquela cara dos apóstolos, aquela mesma carinha assim, como eu costumo dizer, eles ficaram abobados assim olhando. É a mesma carinha que nós fazemos aqui ao contemplar a Eucaristia. É o mesmo sentimento no nosso coração. É por isso que mesmo a gente sabendo que o corpo dele está aqui, que o sangue dele está aqui, é por isso que a gente sabendo que o corpo dele está aqui, que o sangue dele está aqui, que ele está presente na comunidade espiritualmente, glorioso, ressuscitado, a gente não se contenta, a gente quer a promessa, a gente quer que a promessa se cumpra. Aqui a promessa que o texto santo diz: ele virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. É por isso que a gente diz: vinde, Senhor Jesus. É por isso que o livro do Apocalipse termina assim: vem, Senhor. Até hoje a gente vem todo domingo aqui a essa igreja, e os cristãos vão às igrejas do mundo todo esperando ele voltar. Eu lembro de uma vez que um acólito me perguntava assim: padre, e ele vai voltar?
E eu dizia assim: mas é claro, meu filho, se ele não voltar, não tem razão de ser a igreja, não tem razão de sermos batizados, não existe razão do sacerdócio. Aquilo que nós celebramos não é um passatempo. O mistério que nós celebramos aqui não é para suprir uma carência psicológica, não. É para realizar aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos pediu. É por isso que ao longo desses meus anos todos que eu estou com vocês, eu sempre digo a vocês assim: aquilo que é santo, a gente trata santamente. A gente não brinca com o que é sagrado. Aquilo que a gente celebra aqui não é um faz de contas. Por isso canta bem, por isso toca bem, por isso se comportar aí respeitando nosso Senhor, por isso celebrar com dignidade, passar as vestes para estar no altar, se aceiar, estar arrumado, porque a gente não vem fazer um faz de contas, nem muito menos encontrar com qualquer pessoa, mas nos encontrarmos com aquele que tem a chave da vida, com aquele que com o Pai e o Espírito Santo nos criou, haverá de nos julgar e de nos dar a vida eterna. Meus amados irmãos e irmãs, Cristo se faz presente em sua igreja. Eu nunca duvidei disso. Cristo atua na igreja dele. Essa igreja fundada por ele é obra de suas mãos e custou a sua morte na cruz para abrir no mundo a porta do céu. O que é a Igreja Católica? É a porta do céu, é o caminho que nos leva a Deus. Vamos ficar de pé e vamos juntos